foi anunciado o primeiro reajuste do salário mínimo. E, finalmente, nós teremos um salário mínimo digno, que vai permitir que as pessoas possam viver uma vida digna, que elas possam morar bem, se vestir bem, comer com qualidade, possam ter um dinheirinho para no final de semana levar os filhos no cinema, passar no McDonald's, comer um sanduichinho, uma batata frita, Coca-Cola, promoção, McLanche Feliz, vem com brinquedinho, as crianças ficam felizes. Porque, afinal de contas, o salário mínimo, a partir de, se não me engano, 1º de maio, terá o aumento de R$18. R$18. É um grande passo para os direitos dos cidadãos brasileiros, né? Estamos ou não estamos no caminho certo? Totalmente no caminho certo. É uma coisa impressionante como o enredo que se coloca, ele vai se perdendo diante da realidade, né? Lula veio na eleição ali, com toda aquela discussão do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, etc., R$600. Lula que, na verdade, e era um argumento efetivo, o Bolsa Família, na época do PT, pagava, sei lá, R$80 por pessoa. Sim, né? Começou assim. Era vergonhoso, aquilo foi sendo ampliado e, obviamente, mais gente, menos dinheiro, cada um recebendo um pouquinho. E aí ele se colocou ali na campanha dizendo que ele ia garantir o Bolsa Família de R$600 e blá, 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 blá. E aí agora vem o salário mínimo, que é o pagamento mínimo para que a pessoa tenha uma vida digna. E aí o salário mínimo, se não me engano, vai para R$1.300, uma coisa assim, 1.300 e poucos reais. Vou até pegar o número. Produção, se puder nos passar assim, um número exato dessa quantia fantástica que vai mudar a história do Brasil, por favor, nos fale. Mas assim, obviamente, a gente vendo o custo de vida aumentar, tudo que aconteceu nos últimos 2 anos do Brasil em razão da pandemia, o dólar que disparou, e aí com a disparada do dólar acabou o custo de vida aumentando muito, a gasolina subiu, depois fizeram lá uma operação Mandrake para reduzir o preço da gasolina, mas o custo do diesel continua muito alto e o preço do diesel tem um impacto efetivo no custo das mercadorias, porque a gente ainda é uma economia que se move por rodovias e em cima de caminhões. E a gente... Como é que vai fazer? Bem, certamente nesse momento o Brasil está enfrentando uma pressão inflacionária. E o aumento do salário mínimo impacta diretamente sobre essa pressão inflacionária. Ou seja, as coisas estão ficando mais caras, especialmente os alimentos. Todo mundo sabe que há 2 anos atrás, se você entrasse no supermercado, as coisas estavam visivelmente mais baratas do que estão hoje. A inflação sobre os preços dos alimentos no Brasil foi horrorosa nos últimos anos e prejudicou exatamente os consumidores mais pobres, são aqueles que têm uma parte da sua receita mensal gasta com alimentos básicos, serviços básicos, com as contas do dia a dia. É claro que este pequeno aumento do salário mínimo, ele é um baque muito grande no discurso do Lula, de que mudaria a realidade brasileira através de canetada, ele ia chegar, ia dar picanha, ia fazer, ia resolver. E vai ser muito difícil para a esquerda brasileira, que tem, muito tradicionalmente, o salário mínimo como uma das principais pautas, elevar o salário mínimo a níveis excepcionais para que a gente possa ter todos a realidade de primeiro mundo. Só que, nas condições econômicas do Brasil real, não se pode simplesmente jogar o salário mínimo para R$2, R$3.000 e esperar que a inflação se mantenha igual. A realidade é que isso gera uma pressão econômica sobre a economia como um todo e faz com que os preços dos bens de consumo que são consumidos, que são obtidos pelas pessoas mais pobres, seja primeiramente ampliado. Ou seja, a inflação cai aí primeiro, quando você aumenta o salário mínimo. Então é muito difícil para o Lula, no momento, lidar com a sua base de militantes, que estão sempre com essa pauta sendo encabeçada, e vai ser muito difícil também lidar com a população de seus eleitores, que esperava muito mais desse passo, esperava um aumento real, assim, que correspondesse à inflação dos últimos anos. E sem dúvida nenhuma, esses R$18 são muito menos do que a gente teve de inflação nos últimos anos. R$1.302 para R$1.320. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, o preço da hora de estacionamento na rua foi, se não me engano, de R$ 5,20 ou R$ 5,40 para R$ 6,08. Então, só o custo de você estacionar seu carro na rua já aumentou bem mais do que
o salário mínimo. Sim, quase 20%. Então você começa a ter uma dimensão de como os seus custos do dia a dia são muito maiores, aumentam muito mais do que o salário mínimo. Mas aí você tem um outro lado para olhar de toda essa estrutura do Brasil, do peso do Brasil nas costas de quem produz e trabalha, que é o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa lembrar o seguinte: o salário do funcionalismo público no Brasil é balizado, tem como teto o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que, em tese, ninguém poderia ter um salário mensal maior do que o ministro. Obviamente, a gente vê escândalos sucessivos, sobretudo no próprio judiciário, onde juízes, desembargadores e promotores recebem inúmeros penduricalhos que acabam se transformando num salário mensal muitas vezes maior que R$100 mil. Mas isso é um tema para uma outra discussão. Desculpa acrescentar, mas assim, se você comparar a inflação com o aumento do judiciário na última década, você vai ver que o judiciário tem um aumento de 700%. Assim, nenhuma carreira que eu conheça tem aumento de 700% na década. E não bastasse isso, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal subiu 18% agora no final do ano. E foi aprovado pela Câmara, porque obviamente há o interesse primeiro dos deputados em agradar os membros do Judiciário. Porque eles têm processos ali aos montes e eles precisam ser vistos como colaboradores do Judiciário, apoiadores com o nosso dinheiro do Judiciário. E a partir desse aumento, toda a estrutura de salários do funcionalismo público vai aumentar também. O efeito disso não é só o efeito dos 11 ministros, o efeito desse aumento do STF, ele é multiplicado aos milhares, porque são milhares de pessoas que terão aumento de salário graças à elevação do teto do salário do ministro do Supremo. Eu gostei dessa campanha. É R$18 para você, 18% para o STF. Exatamente. Naquele salário que hoje passa de R$40 mil. Então, nós obviamente vivemos um país com realidades absolutamente diferentes entre a população de verdade, que carrega o país nas costas, e o mundo encantado do funcionalismo público, sobretudo do judiciário, que garante Brasília ser mantida por mais um ano na dianteira da renda média da população. Sim, Brasília, a população de Brasília, do Distrito Federal, tem um salário maior, uma renda maior do que São Paulo, por exemplo. Então você vê como que eles vivem ali numa realidade completamente diferente.